Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. E temos ótimas notícias para a nação rubro-negra. Poxa, que notícias, né? Falaremos sobre Arrascaeta, Gerson, também falaremos aí sobre palavras do Marcos Braz na questão de reforçar o elenco, coisas importantíssimas, né? E comentaremos o que houve entre Aleph Manga e também Gabigol, tá? Então temos bons assuntos para comentar aqui, debater. Gostaria de pedir para vocês para deixarem os comentários aqui, que é importante para o nosso crescimento no canal, né? Então é muito bacana que vocês ajudem o canal dando aquela moral, né? Nos vídeos, deixando o like, comentando. Isso é importante, que com isso o canal crescerá cada vez mais, né? Quando chegarmos a 250 mil inscritos, estaremos sorteando um manto sagrado, né? E, enfim, temos também a questão de 3 mantos sagrados com 300 mil. Mas vamos lá, gente. Pessoal, questão Arrascaeta, tá? Saiu uma informação lá na Itália que o treinador do Torino, né, tinha interesse no Arrascaeta, na contratação do Arrascaeta. Já havia pedido ao presidente do Torino que fizesse um esforço para a contratação do uruguaio, porém este treinador foi demitido. É isso mesmo, nação rubro-negra. Com isso, houve a questão do negócio ter esfriado. Então, uma ótima notícia para a nação rubro-negra. A gente já havia tido a informação que o Torino queria o Arrascaeta, e além do Torino, havia uma sondagem da Inter de Milão, que até agora não houve nenhuma proposta concreta, tá? Mas estamos felizes da vida nessa questão aí do Arrascaeta, né? Menos um clube europeu tentando a contratação do nosso querido uruguaio de Arrascaeta, cracaço de bola. Tá? Uma outra situação que gostaríamos de comentar com vocês sobre a questão do Gerson, né? Muita gente falando que o Gerson poderia estar insatisfeito, né, com a não renovação de contrato até o momento do Flamengo com ele, que o pai dele poderia estar pressionando a diretoria do Flamengo, mas sinceramente não há nada em relação a isso, tá? O Gerson deu declarações agora há pouco falando que entende muito bem da situação que vive hoje não só o Flamengo, mas como outros grandes clubes no Brasil e no mundo, tá? Não é só aqui no Brasil que está acontecendo isso, essa questão de dificuldades financeiras devido à pandemia, e com isso, né, eles estão totalmente em paz, né, esperando essa situação melhorar para conversarem sobre a renovação de contrato, tá, nação? Então, uma ótima notícia para a torcida do Flamengo. O Gerson e seu pai não estão pressionando, né, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, a diretoria, para que corram nessa renovação, porque sabem que a prioridade é sim, antes de contratar, chegar a um denominador comum para melhora no contrato, tanto do Gerson quanto do Arrascaeta, né? Digo isso por quê? Porque o Marcos Braz, né, em bate-papo, entrevista com o GE, falou exatamente isso que estamos passando aqui para vocês. Qual é a meta para contratações? Só depois que resolver problemas internos. Quais seriam esses problemas internos? A prioridade total, conforme a gente acabou de dizer, seriam as renovações de contrato, tanto do Arrascaeta quanto do Gerson, tá? Essas são as prioridades. Também, volta de alguns jogadores, o Flamengo irá negociá-los ou não, para saber se haverá necessidade de alguma contratação. Um exemplo, Rodinei, né? O Marcos Braz já conversou com o jogador que ele, neste momento, voltará ao Flamengo. Por que voltará ao Flamengo? Porque o Internacional não irá exercer a compra do passe do lateral direito. Com isso, até o momento, o Flamengo não tem nenhuma proposta concreta. O Flamengo que estipulou o passe do Rodinei ao Internacional em 4 milhões de euros. O Internacional não tem dinheiro e aí, automaticamente, ele volta para o Flamengo e inicialmente estará, né, no elenco rubro-negro. Lógico, sem pintar uma proposta do exterior, com certeza
o Rodinei deverá ser negociado. O Rodinei que tem ido muito bem no Internacional, né? No jogo contra o Sportivo, agora há pouco, foi 5-0, ele participou em 4 gols. Foram 2 assistências, um pênalti sofrido e um gol, né, feito, né, no finalzinho, né, entrando como verdadeiro camisa 9, verdade, é isso mesmo, o Rodinei. Então, além do Rodinei, que voltará, né, até o Marcos Braz já conversou com o jogador, o Pires da Mota poderá voltar caso o Flamengo não consiga vendê-lo lá para o time turco. O time turco, na verdade, tem interesse no Pires da Mota, só que não tem dinheiro. Estão com problemas financeiros. E aí fica inviável, né, do Flamengo vender por qualquer 2 mariolas. Essa que é a grande questão, tá, nação? Da volta do Pires da Mota. É o mesmo problema do Rodinei. Só com o Rodinei eu acho que ele terá mais oportunidade, até mesmo porque o Isla não vem apresentando um bom futebol. Também há a questão do Mateuzinho, que vem bem quando é chamado, né, pelo treinador Rogério Ceni. No caso da volância, o Flamengo está melhor servido, né? O Flamengo tem o Diego Ribas, tem o Gerson, tem o João Gomes, tem o Hugo Moura. Além desses 4 aí, tem a volta do Thiago Maia, que está próxima, tem o Arão, que vem jogando de zagueiro. Então o Flamengo tem muitos jogadores para a posição do Pires da Mota. E na minha visão, o Pires da Mota é pior que todos eles, tá? O Pires da Mota, dos 6, né, ele não é melhor que nenhum deles. Nenhum, sinceramente, nenhum deles. Então o Flamengo tentará vendê-lo, mas há essa dificuldade desse clube turco, né, que é um time pequeno, está disputando para não cair. O Pires da Mota lá é o cara que bate os pênaltis da equipe. Por incrível que pareça, é ele mesmo. E aí eles querem um jogador, porém não tem dinheiro para contratá-lo, né? Fizeram até uma proposta muito abaixo do esperado. O Flamengo pede tipo 3 milhões e 300, eles querem 1 milhão, querem pagar 1 milhão e 800 mil euros, mas o Flamengo não irá aceitar, tá certo, né? Tem que valorizar o seu ativo, né? E sobre a questão, né, dessa meta de contratações, né, voltamos a falar que foi aquilo que o Marcos Braz disse, né, para o GE, que só contratará depois que resolver esses problemas. Já avisou ao Rodolfo Landim, já avisou, né, aos seus superiores, e tá certo. Isso aconteceu também no ano passado, na questão de contratação, quando houve uma redução salarial para os jogadores, né? A diretoria prometeu que não iria contratar ninguém enquanto não resolvesse essa pendência, né? Então aí, o que os jogadores poderiam pensar? Pô, vem cá, reduzem o meu salário, né, em X%, mas tem dinheiro para contratar fulano, beltrano e ciclano. Tá certo a diretoria, tem que valorizar quem está em casa, são grandes jogadores, precisamos sim de alguns reforços? Precisamos sim, mas antes valorizar quem está na casa, valorizar o que tem, acertar tudo que há de pendente para depois sim começar a pensar em novos jogadores. Apesar de eu saber, como vocês também sabem, que o Flamengo tem carências, né? Principalmente ali para substitutos de Everton Ribeiro e também de Arrascaeta, tá? Então, em relação a reforços, é isso que a gente poderia passar aqui para vocês. E uma questão de curiosidade, né? A questão da discussão do Aleph Manga com o Gabigol, né? O Aleph Manga foi ao SBT e disse que ficou meio chateado com o Gabigol, que ele não o reconheceu da época de base do Santos. E aí o Gabigol soltou a ele que, por isso que você joga no Volta Redonda, meio que menosprezando. E ele ficou muito chateado com o Gabigol. Infelizmente, aconteceu isso, uma coisa chata, né? O Bruno Henrique, muito pelo contrário, né? Colocou palavras de carinho para o Aleph Manga, né? Falando que o Aleph Manga tem condições de jogar em grandes clubes do país, cada um com seu cada um, né? Não gostaríamos que isso acontecesse, mas aconteceu. Eu, na minha opinião, acho o Aleph Manga um bom jogador, poderia muito bem compor o elenco do Flamengo, um jogador que faz o lado direito, sabe recompor ali naquele lado, né? Ajudando o lateral, dá velocidade em contra-ataques, né? Um jogador muito rápido para quem tem 1,90 m de altura, né? Poderia ser um jogador interessante, mas é aquilo que a gente acabou de comentar. Marcos Braz só disse que iremos contratar a partir do momento que renovar contrato com o Arrascaeta, renovar contrato com o Gerson,
também resolver as situações aí, menos, né, do Rodinei e do Pires da Mota, apesar que o Flamengo precisa fazer caixa, precisa fazer 90 milhões de reais até agora, final de junho, se eu não estou enganado, né? O Flamengo precisará, talvez, vender alguns jogadores, receberá 10 milhões de reais com Vinição, receberá 16 milhões e pouco com o Vitor Gabriel, torcer para essa negociação do Pires da Mota sair, quem sabe algum interessado no Rodinei, para que o Flamengo não precise vender qualquer um dos titulares. Não acredito estar em Gabigol, em Arrascaeta, em Bruno Henrique, mas fico temeroso em relação a Gerson e a Everton Ribeiro, tá? Esses dois aí eu fico um pouquinho temeroso. Beleza, nação? Lembrar vocês que mais tarde temos o Mengão 20h30, tá? E também pedir a vocês que tem um telefone aqui, ó, na descrição. Por favor, cadastrem o seu telefone, mande o seu nome, que você receberá todos os links do canal Deco SRN em primeira mão, tá bom? Então deixem o like e se inscrevam aqui também no canal Deco SRN. Até mais tarde com mais informações às 20h30, né? Informações, debate, etc. Live, conto com a audiência de vocês. Saudações rubro-negras. Tamo junto, nação. Hoje Marquinhos Assunção e André Flanato comigo na bancada. Tamo junto, abraço, até mais tarde. Fui!